Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2025, e hoje nós vamos mandar um abraço para aqueles que deixam seus comentários aqui no nosso vídeo, no nosso canal Palavra da Salvação. E hoje nosso irmão Antônio Filho, lá de Rio Formoso, o João Filho, desejando bom domingo a todos, o João Batista, a Clecília, nossa querida Quessia, o Valdeci Souza, nosso irmão Éder Nascimento e o Félix Ribeiro. E também a dona Terezinha, que pede para a gente rezar por sua filha Letícia, que está com síndrome do pânico, depressão e ansiedade. Minha querida irmã, nós estaremos colocando a Letícia em nossas orações, suplicando a nossa Mãe Maria Santíssima, ela que é mãe, aquela que acolhe no seu colo, nos seus braços, todos aqueles que sofrem, todos aqueles que padecem, e tantas pessoas que vivem hoje com essa doença. É a mal desse século, a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico, mas nós devemos ter fé. Aquele que crê, aquele que confia, aquele que se entrega a Cristo Jesus, ele nos socorre e ele nos salva. Que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus. É Ele que nos toma pela mão. É Ele que nos dá todo o conforto e todo o amor. É Ele que nos salva e nos liberta. E com a graça de Deus, a Letícia vai estar sendo curada pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, pelas mãos dos médicos, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E o evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 3, versículo do 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Belzebu e que pelo príncipe do demônio ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não pode manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade, eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje vai nos trazer a dureza dos corações dos mestres da lei, dos fariseus. Aqueles homens vieram de tão longe, vieram de Jerusalém até Cafarnaum, e ali, em vez de abrir os seus corações para a graça de Deus, reconhecer o que os profetas diziam a respeito de Jesus, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, e mesmo como Jesus disse, não porque falaram de mim, mas olha as minhas obras, as obras que eu faço. Mas o coração endurecido vai penetrar na vida daqueles homens e não vão se deixar, não vão se permitir reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. E um coração duro é um coração das pessoas longe de Jesus. São pessoas cegas, são pessoas surdas
insensíveis, porque não reconheceram que diante deles estava o Messias. Ora, se até os demônios, quando Jesus expulsava, chegava perto, eles diziam: que queres de nós, Jesus Nazareno? Sabemos que tu és o Filho de Deus. Quer nos atormentar antes do tempo? E Jesus ali praticava o exorcismo. Mas aqueles homens de coração duro preferiram dizer que era por Beelzebul, o príncipe do demônio, que Jesus expulsava os demônios. E é o que Jesus, chamando eles, vai dizer: como é que Satanás pode expulsar Satanás? Um reino dividido não se sustenta. Uma família que se divide contra ela mesma, ela não poderá manter-se. Isso é a dureza no coração. E Jesus complementa, dizendo que todo pecado praticado pelo homem pode ser perdoado, as blasfêmias, mas Jesus diz: há um pecado que não pode ser perdoado, que é o pecado contra o Espírito Santo. E esses homens pecaram contra o Espírito Santo, porque não reconheceram que Jesus é o Messias, que as suas obras, a Santíssima Trindade ali está unida. É o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E as obras de Jesus são obras do Espírito Santo. É o que o profeta Isaías nos disse no Evangelho de sábado, quando Jesus vai lá em Nazaré e lê aquilo que o profeta Isaías disse, que o Espírito de Deus estava sobre ele, que ele veio libertar os cativos, trazer uma boa nova. Eu até falei que era no sábado, mas é o Evangelho de ontem, de domingo, que Jesus fala isso. Então, quando Jesus vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos e recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Como essas pessoas que conheciam essa passagem do livro do profeta Isaías, não reconhecem Jesus a plenitude da graça, aquilo que todos os profetas falavam do servo sofredor. Então, pecar contra o Espírito Santo é não acreditar que as obras de Jesus são obras do Espírito, que a graça de Deus habitou o mundo, não reconhecer Jesus como nosso Salvador. Esse é um pecado contra o Espírito Santo. Precisamos, meus irmãos, clamar a Deus para que o Espírito Santo de Deus venha sobre cada um de nós e que nós possamos reconhecer a ação do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. E esse é o pecado do Espírito Santo: não acatar, aceitar a boa nova e a salvação e o que o Cristo fez na cruz por cada um de nós. Cristo não veio para condenar o mundo, mas para nos salvar. Que nós possamos pedir a Deus nesse dia para abrir o nosso coração e dizermos: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E eu creio que o Espírito Santo é aquele que tu enviastes, o Paráclito, o Defensor, aquele que ilumina o nosso caminho rumo ao reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e abençoada semana para todos nós.